O Luiz Henrique não está querendo vir, não. Porque o Luiz Henrique disse que ele queria ser vendido para o Lyon e não para o Botafogo. Porque ele tem medo dele vir para o Botafogo e o Botafogo depois e o Textor resolverem que ele vai continuar por aqui. E ele não quer voltar do futebol europeu. Ele aceita ser vendido para o Lyon, jogar 6 meses no Botafogo e voltar para o futebol europeu no Lyon. Está um maior imbróglio isso aí. Como também está um imbróglio a questão do Mateuzinho. Por quê? O Flamengo acertou com o John Textor, que é um grande parceiro do Landim, a venda do Mateuzinho por 4 milhões de euros. Só que o Palmeiras, a quem o Flamengo tinha... O Corinthians. O Corinthians. Perdão, obrigado. Corinthians, obrigado, Casal. O Corinthians, que já tinha tido o Mateuzinho, né, treinando lá, disse, não, 4 milhões de euros eu também pago. Só que o Flamengo entende, por causa da amizade Textor e Landim, que é melhor fazer um negócio com o Botafogo. Mas o Mateuzinho não pensa assim, o Mateuzinho pensa o contrário. O Mateuzinho disse, não, eu quero jogar no Corinthians, eu prefiro jogar no Corinthians. Então também está um imbróglio infernal aí nessa história, eu não sei bem o que vai acontecer. Quero ver no dia 31, né? O Flamengo volta amanhã, dia 30, dia 31 ele tem o jogo. Será que vai jogar o time titular inteiro, chegando direto para Belém para fazer esse jogo? Ou vai haver uma mescla? Eu acho que o mais provável é que haja uma mescla. Agora, esse time que estava jogando, o time dos garotos, é ruim de danar, vou te contar. O timezinho sem vergonha, esse time dos garotos estava jogando. Os caras não ganham de ninguém, são muito, muito fraquinhos. E o Mário Jorge, técnico do Sub-20, é tão fraquinho quanto eles. Eu vou aproveitar esse desabafo final do Renato, pedir para o André. Eu sempre, quando eu falo André, as pessoas falam, quem é André? André é meu anjo da guarda, meu e do Renato, que ajuda a gente aqui na retaguarda, coloca as artes, coloca os gols. Vou pedir para ele colocar os resultados do Campeonato Carioca, porque enquanto o Flamengo estava lá acumulando milhas e quilometragem nessa pré-temporada, o Campeonato Carioca, que segundo o Tite é mais difícil que os outros, estava acontecendo. E nesse final de semana a gente teve mais uma vitória do Botafogo, que havia perdido a sua invencibilidade de verdade, mas fez 2-0 no Sampaio Corrêa. Esse time do Flamengo, que o Renato falou, empatou com a Portuguesa 0-0. Madureira ganhou do Volta Redonda por 3-1. E no jogo que suscitou muitas reclamações de arbitragem, ora só, veja, o Brasil não é bom de arbitragem. O Bangu empatou no último lance com o Vasco, um pênalti controverso, aí, segundo os vascaínos, por 2-2. Casão, eu não sei se você teve tempo de olhar com um olho no peixe, um olho no gato, que aconteceu esse final de semana no Campeonato Carioca, mas nesses esquentas de primeiras rodadas e com essa saída à francesa do Flamengo nos primeiros jogos, o que a gente tem é um Botafogo caminhando para ter alguma vantagem, eventualmente, em algum empate nos clássicos que vão começar para ficar com a Taça Guanabara. Desse comecinho de Campeonato Carioca, deu já para pensar aí um destaque? Não, eu vi pouca coisa do Campeonato Carioca, mas em relação ao Botafogo, eu tenho um pensamento que eu acho que vai ser igual ao de vocês. O Botafogo perdeu o campeonato no passado. Perdão, eu não falei o resto. Perdão. Teve o Fluminense fazendo 3-0, estreia do Renato Augusto, um pedacinho. Do Augusto. Teve o Audax que ainda joga com o Boa Vista hoje. Desculpa. O Fluminense é o líder da Taça Guanabara no momento. Isso. Então, assim, o Botafogo perdeu um campeonato brasileiro do ano passado que estava na mão. Na mão. Foi a maior pipocada, como gosta de usar o Renato Maurício Prado, a maior pipocada da história do futebol brasileiro. O Botafogo tem obrigação e necessidade urgente de fazer um ótimo Campeonato Carioca, uma ótima Taça Guanabara e, se possível, chegar na final para disputar um título. Porque, se não acontecer isso, se por acaso acontecer igual aconteceu ano passado, que ele não foi nem para as finais, vai iniciar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro totalmente pressionado, totalmente com cobrança, e não é um ambiente tranquilo, principalmente depois do que aconteceu ano passado. Então o Botafogo tem que estar muito preocupado, o Texto deve estar muito preocupado, tanto que foi buscar Luiz Henrique, tem que pegar outros jogadores, porque o time do Botafogo precisa ir muito bem no Campeonato Carioca. Precisa ir muito bem no Campeonato Carioca. Senão, já vai começar a parte mais importante do ano com uma bomba na mão gigantesca. Gigantesca. Isso aí sobre o Botafogo. Eu queria voltar só no negócio do Flamengo, que o Renato estava falando. Eu acho assim, Renato, o time do Flamengo é muito bom. Esse
que você falou aí, que eu também acho que é o time titular, é muito bom. E lá na frente, nós temos, como nós falamos semana passada, o Gabriel e o Bruno Henrique no banco, que foi a dupla de ataque no Santos, que jogou pra caramba, a dupla de ataque dos melhores momentos do Flamengo nos últimos anos, que, pelo que eu estou vendo e ouvindo, o Gabriel tá afim, né? O Gabriel tá afim de jogar, ele percebeu, talvez, que realmente, acho que a maioria das críticas que ele recebeu ano passado da imprensa, minha também, sua, de todo mundo, que tinha razão, ele estava dividindo o foco. Não dá para dividir foco, né? O atleta não dá para dividir foco. Então eu acho que o Flamengo tem que se preocupar com a defesa, como você falou. Tem que ter uma defesa melhor. Porque lá no ataque, ele não vai ter problema. O problema que o Tite vai ter é Pedro bem e Gabriel bem, Cebolinha bem e Bruno Henrique bem. Aí ele vai ter um problema que é legal, né, que todo mundo gosta, mas é um problemaço, né? É um problemaço para ter, mas é um ataque fantástico. Então eu acho isso. O Mateuzinho, no caso do Mateuzinho, inclusive eu quero até fazer uma propaganda, amanhã, no Casão Pode Tudo, que é o meu videocast, vai entrar a conversa que eu tive com o Augusto Melo na sexta-feira. E uma das perguntas que eu fiz foi exatamente em cima do Mateuzinho. Por que tinha treinado e tal. Então amanhã vocês vão ver isso amanhã. Mas em relação à contratação, ele falou que ia tentar contratar definitivamente o Mateuzinho. Ele queria o Mateuzinho. Porque é isso que você falou. Ele falou o seguinte, o Mateuzinho quer jogar no Corinthians. E o Corinthians quer o lateral direito, que é o Mateuzinho. Por isso que vai ter a insistência. A disputa vai ser difícil, porque o Textor tem mais dinheiro do que o Corinthians. Pode aumentar a proposta, mas o Corinthians quer o Mateuzinho de qualquer jeito. Pois esse final de semana... Deixa eu comentar só uma coisinha do Carioca, antes que a gente mude de assunto, que é sintomática, né? O Carioca, como acontecia em todos os anos, ele só tinha VAR nos clássicos e nas semifinais e final. Durante a Taça Guanabara, em jogos de grande contra pequeno, nunca teve VAR. Pois bem, a partir da próxima rodada, sempre que um grande estiver em campo, vai ter VAR. Porque o Vasco ficou revoltado com a expulsão do Jair com menos de 5 minutos de jogo e com o pênalti marcado no final do jogo. Então você vê como é que as coisas são curiosas, né? A regra mudou, e a regra mudou de uma maneira que prejudica os pequenos. Se o pequeno tiver um erro contra pequeno, azar dele. Agora, contra o grande, o VAR está lá para garantir que não haja erro contra os grandes. O que é isso aí? É tudo para que na final estejam os 4 grandes, Sim. que é o sonho da federação. Aqui em São Paulo, com VAR, sem VAR, a gente tem quase que a mesma toada. Vitórias de Palmeiras e São Paulo na rodada, que esquentam aí, turbinam a Supercopa que é no final de semana, mas também a derrota do Corinthians. Mais uma derrota do Corinthians, do Mano Menezes no sábado à noite, com um jogador a mais por boa parte, quase que o jogo inteiro. Casão, não sei se você assistiu essa partida, e hoje, e nas minhas outras tribunas, eu falei muito sobre isso e muito pouco sobre o jogo. Acho que o que aconteceu em campo é inadmissível. Já tinha sido um comportamento muito condenável, o que o Mano tinha feito com o Ranieri, ainda que ele queira trocar a preposição para mudar ou amenizar o que ele havia dito sobre Cuiabá, ou Cuiabá, ou de Cuiabá, tanto faz para mim. Da mesma forma, é condenável. E o que ele fez com o Yuri Alberto, para mim, é, entre aspas, justa causa. Nenhum chefe tem direito de tratar nenhum subordinado, que é o caso, do jeito que o Yuri Alberto foi tratado. Não importa se o Yuri Alberto faz gol, não faz gol, sabe chutar, não sabe chutar, se está ganhando, se está perdendo. A gente passou anos, e o Tietchan está marcado até hoje pelo Perninha. E enquanto o Mano, assim como outras pessoas que, quando erram nesse sentido, falarem que o problema é o ofendido e não a ofensa, a gente não caminha. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa derrota do Corinthians, e essa, na minha opinião, na assinatura do Mano, falou mal, mexeu mal, assistiu o jogo mal, treinou o time mal, e desse comportamento que, desculpa, não pode ser aceitável. Nós não estamos na Idade Média. Vamos começar assim. O time do Corinthians é fraco. O time do Corinthians é fraco. Se não tiver reforço e se o Garro, que parece que está resolvido o problema, não for um grande jogador de verdade, o time do Corinthians é fraco. Tá? É fraco no ataque, é fraco no meio-campo, na parte de criação, e
não vejo muita diferença daquele time do ano passado. Eu acho até que aquele time do ano passado era melhor porque você tinha o Renato Augusto de vez em quando. Né? O Renato Augusto de vez em quando jogava e ele é genial, enfiava uma bola, fazia um gol de fora da área. Tal. Hoje não tem nem como recorrer mais ao Renato Augusto. Então eu acho o time muito fraco. O time mereceu perder os 2 jogos e não mereceu ganhar do Guarani. O Guarani foi melhor que o Corinthians. Eu fiz o jogo do Guarani. O Guarani foi melhor que o Corinthians. Se tivesse sido mais agressivo, se tivesse alguém na frente mais finalizador, poderia ter ganho do Corinthians lá na arena tranquilamente. Então o Corinthians está em maus lençóis mesmo. Vamos passar pro Mano. O Mano, eu acho que não escalou bem, mexeu mal no time, não teve uma visão legal do jogo desse final de semana com o São Bernardo. Vamos passar para a polêmica? Eu acho que ele foi muito mal quando ele cita uma cidade ou um clube para tentar justificar alguma coisa que o cara fez ou pressionar o cara. Pô, você pensa onde? Você está em Cuiabá ou no Cuiabá? Isso é ridículo. Isso é uma ofensa, tanto para a cidade como para o time do Cuiabá. Quer dizer, o que ele quis dizer é o seguinte: você fez isso tão errado porque você pensa. Você pensa que está no Cuiabá, aqui no Corinthians você não pode fazer isso. Isso é péssimo da parte dele. Foi péssimo. É condenável. Vamos passar para outra parte, que foi a do Yuri Alberto. Cara, eu tenho várias visões assim desse negócio. Eu penso como você. Não comparo com o do Tietê, porque do Tietê foi muito agressivo o Fernando Diniz. Ele descarregou uma sequência de ofensas. Não foi só perninha, foi uma sequência de ofensas para o Tietê, ao vivo, pela televisão, todo mundo vendo, ele falando com o Tietê e tal. Aquilo ali foi a pior coisa que eu vi dentro de um campo de futebol, entre treinador e jogador. No Mano, vamos lá. O Yuri Alberto, ele é um centroavante que ele faz mais faltas do que chuta no gol. Ele realmente atrapalha muitos ataques do Corinthians, porque ele empurra o defensor, ele entra no corpo do cara. Eu já falei isso, já escrevi diversas vezes, que ele, muitas vezes, ele atrapalha um contra-ataque do Corinthians. Porque ele vai lá, empurra, pula no corpo do cara. Isso já deveria ter sido conversado com ele o ano passado, porque isso é nítido. Ele faz isso todas as partidas. E muitas partidas fica gritante, por quê? O adversário domina o jogo, o Corinthians ataca poucas vezes, e aí ele faz 2, 3 faltas em zagueiro, e o juiz dá falta, e aí vira a bola para o outro time, é um ataque do outro time. Chamar de burro, vamos lá. A minha visão. O Mano falou que o Yuri Alberto foi burro naquela jogada. Ele empurrou o zagueiro. Foi uma falta de ataque que o Corinthians estava dando. O Corinthians estava tendo um ataque, ele empurrou o zagueiro, ou bateu no corpo do zagueiro, fez uma falta, e ele falou: porra, você é burro. Burro naquela jogada. Burro porque você empurrou. Minha visão. Hoje, tá tudo tomando proporções muito grandes, né? Quando não tinha redes sociais, cara, eu vi de treinadores fazer coisas absurdas. Já vi treinadores fazer coisas absurdas. Comigo nunca fizeram. Eu era um cara na boa, tranquilo, nunca fizeram. Mas eu já vi coisas absurdas serem feitas de jogador, de treinador com jogador, xingando jogador com treinador, né? Ofensas e tal. Eu acho que o Mano errou porque o Corinthians não está num grande momento. O ambiente está tumultuado e era óbvio que qualquer reação do Mano contra qualquer um ali iria ter uma proporção maior porque o time perdeu. Ele não falou: Yuri Alberto, você é um cara burro. Ele não ofendeu, na minha visão, o cidadão Yuri Alberto, a pessoa Yuri Alberto, e que ele é uma pessoa burra que não sabe fazer nada. Ele falou naquela jogada lá. Eu fico em dúvida se foi tão grave assim, sinceramente. Esse caso, o do Cuiabá, foi gravíssimo. Esse caso, o que o Mano iria fazer, nervoso no banco, com o Yuri Alberto fazendo uma falta no ataque? Ele tinha que ficar quieto. Mas se ele fosse desabafar, ele ia falar o quê? Yuri, por favor, não faça uma falta quando o Corinthians está atacando. Sabe, o jogo corre, tá todo mundo com sangue quente, todo mundo nervoso, e árbitros, houve coisas muito piores do que essa que o Mano fez de jogador, e aquele árbitro inteligente
ele deixa passar muitas vezes porque ele está vendo que está sendo um desabafo, está sendo uma crítica por algum erro daquele momento. Então, eu acho assim, eu não faria, eu acho que o Mano errou porque ele sabe que vai ter redes sociais, câmera em todo lugar, microfone em todo lugar, mas a situação em si, eu não achei uma coisa tão grave, porque foi um desabafo naquele momento, daquela jogada que o Alberto já tinha pensado em fazer e o Mano se encheu com aquela coisa. Isso é a minha visão.